Povo de Deus, povo abençoado, todos na paz, glória a Deus. Espero que estejam todos bem em nome de Jesus. Esse é o desejo do meu coração, queridos. Apesar de haver dias em que não estamos muito bem, nem todos os dias acordamos, né, queridos? Acordamos muito, assim, felizes, alegres. Tem uns dias que é ali mais de um pouquinho de comedimento, de estarmos ali mais na nossa, tranquilo. Nem todos os dias são aquele céuzão de brigadeiro. Existem também os dias que o céu é de chumbo, nublado, fechado. Mas o mais importante, queridos, é que em todos eles temos que ter a consciência que Deus é Senhor e é soberano. Amém, glória a Deus. Eu sou Marconi Aquino, você está no canal Grande Momento. Grande Momento sempre com muita humildade, muita reverência, sabendo, nos colocando no nosso lugar, que o nosso Deus é Senhor, que Ele sabe todas as coisas. Que Ele nos dê sabedoria nesse momento para a elucidação dessa palavra, para que possa abençoar tanto a mim como a você, como a todos nós. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, queridos, quero falar aqui de um tema controverso, um tema muito difícil muitas vezes, de até ser pregado em alguns púlpitos, queridos, em algumas igrejas. Porque é um assunto que muitas vezes traz em nós um constrangimento, nos constrange, traz em nós um mover no nosso sentimento, assim, de queremos entendermos mais, mas como assim, Senhor? Como pode acontecer dessa forma? Mas temos que muitas vezes, estar frente a frente com textos como esse, queridos. Eu quero trazer aqui está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, Ananias e Safira. Acho que você já ouviu falar desse casal, queridos. Vamos ver aqui, ó. Queridos, antes de entrarmos no assunto, tudo que você tem é seu, queridos. Tudo que eu tenho é meu. Tudo que nós temos é nosso. Nós não somos obrigados a fazer nada para ninguém. Nós não somos obrigados. E para o nosso Deus, Ele também nos constrange muitas vezes. Ele nos toca primeiro o nosso coração para que possamos entender que muitas vezes tem certas situações que é preciso nós agirmos, nós abençoarmos a obra de Deus. Mas tudo sim, de livre, espontânea vontade. Nunca por pressão, queridos, porque o Senhor, todas as coisas na obra de Deus é com ordem da essência e é segundo o Espírito Santo agindo, não segundo a força do homem, a ignorância do homem, a prepotência do homem. Não, queridos, jamais. E vamos aqui, ó. Entretanto, certo homem chamado Ananias, ou seja, que estava no início da igreja, aqui estava se iniciando a igreja primitiva, todos ali agiam de comum acordo, todos na fidelidade, agindo, e Deus sempre multiplicando ali. Pedro, através de uma pregação, houve ali 3.000 convertidos. Na segunda pregação de Pedro, houve ali mais 2.000 convertidos, ou seja, já passava de mais de 5.000 convertidos, ou seja, a igreja crescia poderosamente, queridos. E com o mais importante, o consentimento de Deus e a alegria do povo. E aqui Ananias e Safira estavam nesse meio termo aqui, ó. Todos ali chegavam alegres, doavam seus bens, falavam, Senhor, Pedro, está aqui para a obra de Deus, vamos frente, estamos juntos. E ali Ananias e Safira também quiseram, sabe aquelas pessoas que muitas vezes muitas vezes agindo por, me fugiu a palavra aqui, por emoção, sabe aquelas pessoas que agem na emoção, que chega, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e quer, e faz, e vou fazer, muitas vezes acaba não fazendo nada, queridos. E Ananias e Safira eram dois crentes, muitas vezes dessa forma, que agiam na emoção, viu os outros fazendo, quis fazer também. Cuidado, queridos, se você tiver sabedoria de Deus, discernimento, faça, mas se você não tiver, se você não tiver fé para tal, não faça, você não é obrigado. Fica aí no seu lugar, fica aí no seu cantinho, adorando a Deus, buscando a sua presença. Deus te abençoará da mesma maneira. Deus vai te dar sabedoria e vai colocar no seu coração a sabedoria para você fazer as melhores coisas, as coisas corretas e certas. Então não se desespere em fazer as coisas que Deus não está te pedindo. E diz aqui, ó, Ananias e Safira chegou naquele oba-oba de eu vou fazer, agindo na emoção e tal, e tinha ali um campo, uma terra que muitas vezes ninguém dava valor, não conseguia vender. E aí quando eles fizeram o voto, queridos, Deus abençoou, porque Deus prova o nosso coração. Ou seja, muitas vezes nós temos algo que não vale nada. Estamos ali há muito tempo tentando vender, tentando pegar aquele valor ali para poder aplicar em outra coisa, para poder que não fique perdido aquele bem que nós temos. E muitas vezes falamos, se Deus abençoar, se eu vender assim, eu faço isso, faço aquilo. E muitas vezes, quando a gente menos imagina, vem uma oferta boa e você coloca aquele valor na sua mão e o seu coração cresce, você esquece de Deus, queridos. Esquece do voto que você fez. Ananias e Safira foi dessa maneira, queridos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, olha só. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço.
Ou seja, ele achou que ia vender por uma situação, por um valor, e chegou lá e vendeu por um preço muito maior e ficou com dó, queridos. Diz aqui, ó, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço. E levando o restante, ou seja, sempre o resto, sempre aquela última parte. Oh, queridos, que não sejamos assim. E levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Vou lá dar uma ofertinha, vou lá dar alguma coisa. Queridos, não faça isso, você não é obrigado. Fique com tudo, está no seu poder, fique com tudo, é seu. Deus não está te obrigando a nada disso. Se vier no teu coração, Paulo fala, aquilo que você determinar no seu coração, faça. Então, se vier no seu coração para fazer, faça. E então disse Pedro a Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Olha só, queridos. Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura, não seria teu? Ananias podia ter ficado contigo, com tudo, quer dizer, ele não era obrigado a ofertar para a igreja. Mas ele tinha feito um propósito de ofertar, queridos. Então, se eu fiz, se você fez, se fizemos, vamos ofertar, queridos. Se nós já fizemos algo muitas vezes e não cumprimos, vamos pedir perdão a Deus, vamos dar a volta por cima e vamos esquecer, vamos voltar às primeiras práticas, vamos fazer corretamente a partir de agora. Amém? Aí diz aqui, ó, conservando porventura não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Aqui é que é o grande problema, queridos. E disse aqui, ó, ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes, ou seja, a igreja, queridos, nesse momento aqui tinha autoridade, queridos. As coisas de Deus têm autoridade, com ordem e decência, e tudo do jeito que Deus determinar. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor sobre todos os ouvintes. Verso 6, levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando, o sepultaram. Ou seja, Ananias morreu na hora, queridos. Era prazer de Deus matar Ananias? Não, mas era o exemplo, porque a igreja do Senhor não pode crescer, queridos, na mentira, não pode crescer na falsidade, não pode crescer nas coisas erradas. Não, de forma alguma. E quase 3 horas depois, verso 7, olha só, queridos, quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ele perguntou para ela. Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, olha só, queridos, tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito Santo do Senhor? Eis aí a porta os pés do que sepultaram teu marido, ou seja, os homens que sepultaram teu marido, ainda está aí a porta. Ó. Está aí. Estão aí e te levarão também. Olha, queridos, isso aqui. No mesmo instante, verso 10, olha só, no mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Olha só, queridos. Por isso que eu falei que essa palavra é dura, muitas vezes é pregada nos púlpitos das igrejas nos dias de hoje, que as pessoas estão agarradas. As pessoas estão muitas vezes, que nós estamos muitas vezes agarrados aos bens materiais. É a verdade, queridos. E disse aqui, ó, no mesmo instante caiu ela aos pés e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e levantando-a, sepultaram junto com o marido. Olha que coisa forte. Verso 11, sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Verso 12, ó, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Olha aqui, queridos, que maravilha. Então, que você, queridos, que nós possamos ter cuidado. Tá tudo no nosso poder, queridos. O seu salário é seu, a sua casa é sua, o seu carro é seu, tudo que você tem é teu. Você não é obrigado, queridos, a ofertar a danada para a igreja alguma, para ninguém, para pastor, para ninguém. Não precisa, queridos. Agora, se você sentir no coração de ofertar, porque muitas vezes, queridos, eu entro na igreja e aí eu vou lá no banheiro, queridos, eu chego no banheiro, tá lá o detergente na mesa, tá lá o papel higiênico, tá lá as toalhas de papel para enxugar as mãos, tá lá as lixeiras, que tudo limpinho, aquele piso muitas vezes em igrejas humildes, tá aquele piso limpinho, tá aquele vaso branquinho limpo,
está ali aquele desinfetante, está ali aquele cesto ali. Ou seja, houve despesa, querido, houve gastos ali. Pessoas se preocuparam em lavar, em preparar para que você chegasse, pudesse usar aquele banheiro limpinho. Queridos, então isso constrange ou não constrange o nosso coração? E muitas vezes nós nos sentimos, queridos, e vamos ali, ofertamos de todo o nosso coração. É assim que o Senhor Jesus Cristo faz nas nossas vidas. E tem aquele filtro com aquela águazinha fria, geladinha para você beber. Tem ali aquela cadeira macia para você sentar. Tem aquele lugar aconchegante, queridos. Ali não tem dinheiro de governo, não, queridos. O governo não abençoa a igreja, não, muitas vezes. Ali é todo fruto dos dízimos, das ofertas do povo, queridos. Muitas vezes pessoas humildes, que ganham ali o seu salário, aquele pouquinho mais ofertam de todo o coração. Então, queridos, esse é o desejo do nosso coração, esse é o desejo do meu coração, que possamos estarmos ali observando essas coisas e ofertando segundo o Senhor colocar proposto no nosso coração, dizimando para o Senhor, segundo o Senhor colocar proposto no nosso coração. Amém? Que Deus abençoe a todos, pense nisso, passe para mais pessoas, que Deus abençoe a sua vida poderosamente, que você possa ser um crente, uma pessoa, um servo de Deus, uma serva de Deus, consciente das coisas de Deus e possa abençoar a obra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.